muito bom estar aqui com vocês de novo, podendo refletir sobre as oportunidades que o Mestre nos oferece nesta reencarnação. Bom, sem perder tempo, porque eu falo muito, vamos começar o nosso papo de hoje agradecendo a Deus, então, pela oportunidade concedida de estarmos novamente juntos. E eu venho aqui pedir autorização para entrar na casa de vocês, autorização para entrar em assuntos, em temas que às vezes são tão doloridos. E aí tentar fazer com que isso fique de forma leve, porque durante toda a nossa existência, toda a nossa história, tudo sempre é muito carregado de peso. E eu gostaria e fiquei pensando como poder chegar até aqui e trazer algumas cutucações de forma leve. Bom, mas para isso então, já pedi licença para entrar na casa de vocês, espero que vocês possam me receber aí no sofazinho, traz um cafezinho se puder, um chazinho e vamos então aquietar a mente, pedindo a companhia do Mestre. Uma vez que eu e você já estamos juntos, o nosso convidado maior e especial é o nosso amigo Mestre Jesus. Vamos aproveitar e pedir também para ele trazer a energia feminina da nossa Mãe Maria? Então vamos lá. Se aquiete um bocadinho aí na tua casa, entre em contato com a tua intuição, essa tua intuição que pode ser o teu companheiro espiritual que se disponibilizou para estar contigo nessa reencarnação, pode ser os teus anjos, os teus guias, pode ser aquele santo sua de devoção, aquele que você confia os seus segredos mais íntimos. E vamos dizer a eles que vamos hoje fazer uma grande festa na nossa casa. Vamos fazer uma comemoração convidando o Mestre Jesus para entrar no nosso lar. Olá, ele tocou a porta. Abre a porta para ele, deixa ele entrar. E ele traz junto com ele, de mãos dadas, a força poderosa e feminina da nossa Mãe Maria. Diga a eles que eles são bem-vindos no seu lar. Mostra para eles o lugar de honra e especial que você deixou para eles nessa nossa mesa farta de comemoração. E nós te dizemos, Mestre, que neste momento vamos falar de assuntos um tanto quanto delicados e difíceis ao nosso coração. Então, nos dá o suporte e a força do masculino, junto com sua mãe, traga a luz e a suavidade do feminino. E juntos com essas duas forças poderosas, nós poderemos olhar para o nosso passado e para o nosso futuro, que os dois juntos poderão nos dar condições da caminhada de hoje. Fica conosco, Mestre, fica conosco, Mãe Maria. Sentiram ele aí? E o manto protetor nos abençoando da nossa Mãe Maria. Junto com eles, de mãos dadas, nós vamos olhar para um assunto delicado, como eu já disse. Bom, meu nome vocês já sabem, eu estou como Gislaine Regina Carli neste momento e sou voluntária do Reencontro neste momento nas palestras. O tema que me veio de intuição hoje foi diferenças, deficiências e oportunidades. E esse tema, ele veio no momento em que eu estava com os ouvidos abertos, em conexão com o plano espiritual, em conexão com o meu interno. E ele tocou fundo ali, porque numa conversa na vida diária, na rotina, eu
captei a mensagem ali e falei, esse tema vai ser legal. Gente, não deu meia hora, a Eliane passou mensagem perguntando se eu podia fazer um encontro com vocês e já pedindo o tema. Foi muita sincronidade ali, foi muito caminho do mestre. As teias da vida já estavam caminhando para que isso desse continuidade. E em que olhar que nós vamos ver essas diferenças, deficiências e oportunidades? No olhar da deficiência do corpo físico mesmo, e às vezes da nossa mente. Eu vou procurar não olhar tanto para a deficiência em si, mas para fazer paralelos dela, caminhando nesses 3 pontos, tá? Então, eu fiz pesquisas, mas eu não vou trazer aqui o que a espiritualidade, o que a doutrina espírita fala sobre a deficiência. Nós vamos hoje caminhar por um texto que, pela intuição, também eu recebi. E peço permissão para vocês, porque eu vou ler trechos desse texto e aí a gente vai comentando. Nós vamos comentando juntos, porque o que eu falar aqui, a mente de vocês ressoa aí e já argumenta. E esse é o caminho, porque nessa argumentação é que vocês vão construir o conhecimento de vocês, a base por onde vocês vão andar, certo? Então eu vou começar contando uma historinha que lá atrás, na faculdade, um dia a professora chegou, na época o nome da matéria era Psicologia do Excepcional. O nome das pessoas com deficiência, ela vem evoluindo, assim como a nossa evolução também. Também não vamos entrar nesse mérito, mas era um nome bem que hoje choca, mas era esse nome dado. E essa professora disse assim: já pensaram como é para uma família, após 9 meses de uma gestação de um bebê, onde houve projetos, planos, projeções para um futuro, se dar conta de que tudo aquilo que foi idealizado muito provavelmente não vai acontecer? No caso do nascimento de uma pessoa com deficiência. E aquela frase daquela professora, ela tocou profundamente, porque quando eu fazia psicologia, eu já estava em uma organização onde eu trabalho há 30 anos, como alguns de vocês já sabem, e já estava na lida com esses irmãos. E eu comecei a olhar para aqueles pais, já olhava para aqueles pais e para aquelas famílias e irmãos e tios e tias e aqueles jovens com respeito. Mas o respeito ali passou a ser diferente. Era como que se cada vez que eu tentasse olhar para eles, eu buscasse olhar na alma deles. Porque ali tinham almas onde já tinham se recuperado, onde estavam em processo de recuperação, onde estavam em processo de luto. E eu sabia que tudo aquilo que eles estavam chegando ou reagindo comigo, às vezes não era comigo, era com toda a história de vida deles. Bom, diante desse olhar, foi que eu pensei nessa proposta. Quando uma pessoa está grávida, a frase que a gente mais escuta é assim, né? Espero que venha com saúde. Então hoje a frase que eu vou dizer é assim: espero que possamos aproveitar que dentro das diferenças de cada ser que chegar no plano eterno, no plano encarnatório aqui, nós possamos olhar para as deficiências que vão estar ali, porque vão ter deficiências. Vai ter deficiência da visão, vai ter deficiência da fala, vai ter deficiência da audição, vai ter deficiência da independência, mas vão ter deficiências de valores morais também. E aí, de cada deficiência que a gente puder olhar daquele ser humano ali, elas vão se encontrar em graus de escala. E só cada família é que vai saber ali aonde que o calo vai apertar. Mas dentro dessas diferenças e dessas deficiências, se olharmos para as oportunidades, aí nós vamos estar então efetivamente nos colocando à mercê do mestre para realizarmos o aprendizado que viemos aqui. Mas é fácil falar em oportunidades assim, né? É muito fácil falar. Bom,
já que não é fácil então pensar nessas oportunidades nesse momento, vamos olhar um pouquinho esse texto e depois no final a gente tenta pensar nessas oportunidades e vamos fazendo paralelos entre as diferenças do esperado, as deficiências que se apresentam e as oportunidades que estão por vir, beleza? Então eu vou pedir permissão porque eu vou ler e vou parar, ok? Então vamos lá. Eu tive hoje a grata visita de um irmão, uma irmã, uma energia muito forte que me trouxe, que compartilhou comigo essa experiência. E aí, no início, diz assim, que a frustração ao nos depararmos com a deficiência, ela é muito grande, porque ainda acreditamos que isso é um castigo, ele vem de um processo de algo que fizemos errado. Isso é a primeira coisa que em algumas vezes a gente pode acreditar que passa pela cabeça de uma mãe, de um pai ou de uma família, ou mesmo da própria pessoa que apresenta aquela deficiência. E esse irmão diz aí, porque nós ainda entendemos o processo de aprendizado como negativo. Ele fica associado ao erro, o que gera angústia e faz com que as nossas forças se percam. Então, toda vez que vem essa possibilidade, que se apresenta no nosso meio comum ou em nós as deficiências, nós buscamos lá o culpado. O que eu fiz de errado? O que aconteceu para que isso se apresentasse dessa forma? E toda vez que nós entramos nesse processo de culpa, de ficar remoendo essa culpa do passado, buscando ali entender, buscando nas vidas reencarnatórias, buscando, faz com que a nossa força vai se esgotando. É como se o nosso cano tivesse todo furado. E aí o que acontece? Quando a gente vem aqui de novo no plano, os nossos canos, eles são trocados. Então vamos imaginar, estávamos na outra encarnação, tivemos alguns erros. Beleza. Vamos chamar esses erros de aprendizados que não foram tão úteis, que não foram saudáveis? Com isso, o nosso cano, ele era antigo, porque ele era de ferro. E aí esse ferro foi corroendo e foi criando buraquinhos. E a água saudável ia vazando. Quando a gente volta para cá nessa reencarnação, esse cano ele foi trocado. Mas se a gente teima em ficar com aquele cano lá do passado de ferro, esse cano tá furado. E quando passar água saudável, ela vai se escoar e a gente vai perder as forças. Então nós precisamos como oportunidade entender que hoje esse cano desse encanamento hidráulico que é o nosso corpo, tá certo falar isso? Ele foi trocado, ele tá bom. Vamos parar de olhar um pouco para o passado em condições de ficar buscando onde foi o meu erro. Esse é um primeiro grande passo para que as nossas forças não se percam. E ficando com as nossas forças, essa água ela vai escoar de forma saudável e vai nos dar condição de que esse fluxo seja natural, vai criar uma energia natural aí, entendeu? Então, erro é uma palavra muito complicada. Quando a gente ouve erro, você já se sente a pior pessoa do mundo. Vamos mudar isso? Vamos tentar olhar para possibilidades de novos acertos? Difícil, né? Bom, aí nós temos uma engrenagem que se alimenta de algo para ganhar essa força motriz e impulsionar de novo essa roda sucessivamente. Então, percebe? A gente falou de cano, agora vamos falar de engrenagem. Quando a gente pensa nesse medo, a nossa engrenagem para, ela trava, é como aquele moinho d'água, né? Quando entra o medo, vamos imaginar que ele é uma pedra, ele foi lá e travou a engrenagem. Nós vamos precisar tirar aquela pedra, nós vamos ter que empreender muita força para tirar aquela pedra de lá. Enquanto que se a gente olhar para ele como um pedregulho, ele vai encontrar um jeitinho, daí vai passar e vai girar aquela engrenagem. E a gente não vai precisar ficar toda hora empreendendo uma força que a gente não sabe de onde ela vai vir para, puxa, vou começar a caminhada de novo. Aquilo fica pesado. Puxa, vou começar a caminhada de novo. Deu? Então vamos lá. Isso desgasta, porque vamos procurando onde eu errei e não conseguimos olhar para frente.
Onde posso olhar, onde eu posso construir, percebem? Então, a gente veio com o cano do passado e a gente não consegue utilizar forças para ter cano no futuro, porque a água está caindo, essa água ela vai ser o nosso futuro. Se ela cair toda agora, nesse momento, eu não consigo projetar para o futuro. Eu vou ter água lá na frente, eu vou ter alimento saudável que vai nutrir o meu corpo lá na frente, se eu ficar com aquele cano do passado. Então vamos parar de procurar o que foi, de quem é a culpa, por onde eu errei, por onde eu fui, né? Vamos olhar para frente, para as oportunidades. Não é fácil. De novo, ninguém diz que seria, mas é possível. Por que é possível? Porque nós estamos aqui, esse é o processo cíclico da vida e continua sendo assim e vai continuar sendo assim. Então vamos lá, vamos caminhar. Nós ainda temos o ganha-perde na nossa mente, né? Então, se eu tive um filho com deficiência, se a minha filha não vai me nutrir naquilo que eu esperava dela, eu perdi. Eu perdi. Meu vizinho ganhou, porque o filho dele fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. Com isso, eu vou gerar ali de novo a energia do buraco, do perde, a pedra que vai enroscar no moinho. Nós precisamos sair dessa ideia de ganha-perde. Bom, vamos continuar, porque isso desgasta. Olhar para frente traz a busca de oportunidades dentro do que eu tenho. Então, assim, vamos pensar nessa gota de água que está caminhando. Ela passou, ela até tinha um pedregulho, ela passou pelo moinho e ela caminhou. Ela não ficou só naquela região, ela ganhou terreno fértil, ela foi embora. Ela caminhou para frente, ela viu novos olhares, ela viu novas cidades. Esse é o processo, gente. É isso que Deus e Jesus quer de nós. Se a gente ficar parado ali naquele redemoinho, naquela roda ali, nós não vamos conseguir ver o caminho lá da frente. Enquanto que se a gente caminha, cada vez mais a gente ganha mais força. Porque a cada trilha nova, nós queremos mais. Nós queremos mais oportunidades, nós vamos adquirindo conhecimento, porque toda aquela visão nova vai introjetando em nós, e dentro dessa nova visão, nós vamos cada vez mais buscando conhecimento. A nossa mente, ela vai sendo criativa e estimulada, e cada vez mais isso vai se ampliando. Não precisa ser nessa gastura que eu estou trazendo, nessa intensidade, pode ser tranquilamente, numa chama divina, dentro do tempo e do propósito de cada um. Mas a ideia é parado, estagna, não vê novos rumos, perde força, perde chance de olhar o que tem pela frente. Olhando o que tem pela frente, nós vamos conseguir construir. Então, ok, entendo, o filho veio ali com deficiência, tem um jovem lá na escola, acho que eu já contei essa história, ele tem a mesma idade que eu. E ele falava assim, que um dia ele ia casar, que um dia ele ia ter a família dele, ele ia constituir a família dele. Eu já contei essa história, acho que da última vez. E eu olhava para ele, talvez com preconceito, porque a sociedade tem esse preconceito com quem tem uma deficiência, né? Nós olhamos como seres ainda incapazes. Incapaz do quê? Incapaz do meu projeto para ele? Incapaz do projeto da família para ele? Ou incapaz do que ele veio de projeto para ele? Se eu olhar para ele como um coitado, eu já estou mandando para ele uma energia poderosa, mas essa energia vai estagnar em mim também. Então, eu aprendi com ele, quando ele casou, quando ele constituiu lá a história com a companheira dele, foi o primeiro ponto que eu pude perceber que assim, para de olhar para eles como incapaz e olha para eles como o projeto de vida a que ele veio. Eu sei que isso para um pai e para uma mãe pode não significar, a princípio, no momento da dor, uma justificativa, mas ela é a possível e a viável. Sabe por quê? Eu não sou mãe e pai daquele jovem, mas eu fui companheira de estrada com ele e amiga em 30 anos. E hoje eu olho no olho dele, eu vejo a alegria e a felicidade dele por todas as conquistas que ele já teve e que continua tendo, porque ele tem uma garra de vida que às vezes eu não tenho. E aí quando eu vejo esse brilho nesse olhar, essa é a ideia que eu gostaria de trazer para vocês hoje.
esse brilho, essa chama, esse fogo que arde, que faz com que ele busque novos caminhos. É isso que eu gostaria de trazer para as famílias que estão enfrentando essas dificuldades, para esses momentos onde se perguntam de quem foi a culpa, de quem é o erro. É essa chama que eu gostaria de, com respeito, olhar para vocês e dizer assim: tem uma chama ali naquele ser humano, para que ele veio. Tem uma chama dentro de você, para que vocês vieram. Não é para o projeto do outro, não é para o projeto do vizinho, não é para o projeto que foi construído em vocês lá no passado. É para o projeto de hoje, que vai ser ressignificado, reolhado, reestruturado, para que no futuro, aliás, o futuro é hoje, né? É daqui um segundo, é o futuro. Então, que oportunidade eu tenho daqui um segundo de trazer para vocês que todos eles que passaram lá nesses 30 anos, onde nesta vida eu escolhi estar com eles, como amiga, como companheira, eu vi muitas realizações. Eu vi muitos olhos brilharem. Tem um que ama livros. Ontem mesmo eu vi um post no Face dele e ele lá se esbaldando nos livros, se encontrando na felicidade da leitura. Mesmo lá confinado, onde ele adora teatro, onde ele adora música, shows. Mas esta é a vida dele, é ali que ele se encontra, é a chama de vida, de oportunidade e felicidade. Mas vamos caminhar. Só que, vamos voltar lá no texto, tá? Então dizia assim: olhar para frente traz a busca de oportunidades dentro do que eu tenho de possibilidade. Só que ela não vai ficar remoendo o que fizemos, e sim o que podemos fazer. E dentro do que podemos fazer, tem muitas oportunidades, sim. O remédio do aprendizado, a cura, o milagre que se busca, sim, se busca um milagre, se busca um remédio. De onde ele vai vir? Na maioria das vezes, vem pelo nosso próprio veneno. As deficiências de hoje estão provavelmente associadas ao que ficou deficiente no passado. Ficou. Não estamos negando isso. E então é justamente aí que iremos andar mais. Conhecer este terreno que lá no passado foi como areia movediça. Ele fez com que deixássemos nossos pés sem base sólida do autoconhecimento. Para que nosso corpo se afundasse no lamaçal dos valores. Esses valores como orgulho, vícios, egoísmo, sim, nós usamos isso no passado, nós afundamos nesse lamaçal. Mas hoje, podemos perceber que afundamos porque a base dos ensinamentos do mestre não estavam internalizadas em nós. Elas giravam em nossas mentes como pássaros. Isso me veio e eu falei, meu, de onde vai vir isso? Vocês vão ver lá no fundo como vai terminar. Tentando fazer ninhos em nosso próprio coração, para que os seus filhotes ali pudessem ser alimentados em nós. Mas a gente espantava, porque a gente queria o prazer. Então era como que se ficassem girando em nós, talvez, as ideias do mestre. Elas se aproximavam ali com os pássaros vindo trazendo as possibilidades da boa nova, da vida solidária, da fraternidade, do autoconhecimento, mas a gente procurava ainda o orgulho, o vício, o prazer. Tudo bem, tá, ok, foi, lembram? E a gente espantava esses pássaros, porque acreditávamos que eles eram desnecessários, invasores. Mas olha só que bênção, hoje nós estamos aqui, sentados à mesa com o mestre, nessa mesa farta de autoconhecimento, e podemos olhar as bênçãos que esses pássaros, e podemos deixar que eles pousem em nossos ombros. Deixamos eles trazer os gravetos para fazer o ninho em nosso coração. Talvez ainda não vamos ter os filhotes desses pássaros. Não tem problema, o filhote está na oportunidade futura, mas vamos deixar os ensinamentos do mestre pousarem em nós já. Vamos deixar ele entrar na nossa mente, vamos aliar esses ensinamentos com o conhecimento do passado, que foi o nosso veneno, olhando para esses pés onde nós vamos pisar, que nós não queremos mais o lamaçal e nem areia movediça,
E vamos fazer com que ele nos dê a base firme e sólida aos nossos pés, de forma que não iremos mais afundar. E assim, no desconhecimento do passado, aí nós vamos nos especializar. Seremos especialistas. E cada um terá o aprendizado que busca. Porque as angústias internas, elas são únicas. Ela vai ser única daquele ser que nesse momento tem uma deficiência. Ela vai ser única daquele pai, daquela mãe, daqueles irmãos, daqueles tios e avós que convivem com eles. Elas vão ser únicas, mas serão aprendizados individuais que serão transportados para o coletivo. Nós iremos parar de olhar para as deficiências e poderemos olhar onde está a possibilidade de eficiência. Porque aí sim vai ser o remédio da cura. Através da eficiência, buscar então a cura para aquela deficiência. Percebem que nisso nós vamos ampliando e podemos auxiliar, sim, a nossa sociedade como um todo. O nosso grande auxílio, nossa grande estratégia nesse remédio, a nossa intuição. Ela foi hoje potente aqui em casa. Eu deixei ela vir. Foi uma angústia danada, mas eu abri espaço e ela veio. As diferenças, então, elas estarão através das eficiências. A sua eficiência, olhando a oportunidade maravilhosa que Deus nos concede nesta encarnação, nos tornando especialistas naquele assunto, poderemos então olhar para o aprendizado de forma mais leve. Vamos transformar esse erro? Isso aliviará as nossas dores, individuais e coletivas, e aos poucos mudaremos a nossa consciência sobre o erro. Grande parte do peso em torno desse erro, ele vem das nossas culpas. No passado, víamos esses erros cometidos muito em cima do que o outro dizia. A sociedade tentava a manipulação dos seres humanos. E isso foi um jeito encontrado para que tivesse um controle daqueles seres. E aí começou a girar uma situação de culpa através do erro que eu não fazia frente ao que o outro queria. Hoje, nós podemos olhar de forma diferente para tudo isso. Sabem por quê? Na hora que há o desencarne, essa culpa ela pesa muito. E quando ela pesa, o inferno que a gente tanto tem medo, ele é criado pela nossa própria consciência. Tem um trecho de um livro que fala, se eu não me engano, Chico, que conta, acho que não foi Chico, gente, ele conta da experiência de 2 médicos na época de Hitler. E eles fizeram muitas atrocidades, mas quando os 2 desencarnaram, a culpa foi muito grande e o outro conseguiu visualizar a possibilidade de arrumar aquele erro em torno da solução para pessoas em uma próxima reencarnação. Então ele viria como médico novamente, mas auxiliando as pessoas. Ficou com a culpa e com o erro e voltou como um ser onde as deficiências físicas foram muito gritantes no corpo dele. E o outro voltou com a possibilidade de vida. E nessa possibilidade de vida, ele construiu muitas oportunidades. Então vamos olhar para o passado sem medo das consequências de agora, achando que estamos sendo castigados. Vamos transformar aquele lamaçal em terreno fértil, onde aqueles pássaros daquela história que o meu amigo me contou na intuição, eles vão habitar em nós e eles terão oportunidades de criar os seus ninhos e assim multiplicar as sementes. Sabe aquele terreno daquela água que ia passando e que do cano ela saiu para a natureza e foi construindo então várias possibilidades de plantio em terreno fértil? Então, e com base sólida nos dará a condição de caminhar rumo ao mundo de regeneração, com a consciência tranquila e livres da culpa, mas
sabendo que estamos num aprendizado, exercitando os nossos experimentos, utilizando eles de forma saudável, os recursos que a natureza nos oferecem, que o planeta nos oferecem, sem prejudicá-los ou querer deles tirar vantagem. O que nos traria, então, um peso quando existe a necessidade da vantagem, mas quando existe a proposta e o propósito da construção coletiva, da construção junto, dos experimentos juntos, isso é muito rico. E dessa forma, nós vamos ser co-criadores, porque tudo nos será oportunidade de crescimento. A falta de visão, então, será oportunidade em ver além dos olhos, buscando na espiritualidade os sentidos oferecidos. A falta de independência será oportunidade em aceitar, em receber. A falta de audição será oportunidade de escutar a nossa alma. A falta de voz será oportunidade de calar. A falta de um recurso que nos faz buscar saídas poderão ser individuais, poderão ser em família ou coletivas na sociedade. Mas olhando então a história da humanidade, nós vemos que a falta dos recursos anteriores, a falta de luz, a falta do encanamento da água, a falta do saneamento básico, a falta da internet, nos trouxe muitas oportunidades e possibilidades, mas elas foram criadas a partir da falta. Imagine então o que podemos criar através do que hoje estamos vendo como falta, estamos vendo como deficiência. Poderemos então transformar tudo isso em eficiência. Eficientes nós somos. E desenvolvermos então recursos físicos, psíquicos, emocionais. E com esses recursos vamos ser seres humanos integrais, co-criadores do nosso mestre. É para isso que nós estamos aqui, todos, sem exceção. Sem exceção. Então, gente, vamos olhar para essa oportunidade, vamos olhar que existem sim as diferenças, que vão nos mostrar as deficiências, para que dessas deficiências vamos transformar em oportunidades eficientes na construção desse plano. Aí, gente, vai ser muito bom. Porque eu gosto muito de uma brincadeira. Eu gosto muito de uma brincadeira de ganhar medalhas. Ganhar medalhas. E nessa hora, nós vamos nos dar uma medalha de honra. A gente fica esperando medalha dos outros quando os nossos filhos irão se formar daquilo que nós queremos. É muito glorioso, é muito honrado ver todo o nosso projeto na realização de um filho, de um irmão ou de nós mesmos. Mas também essas medalhas, elas podem ser colocadas no seu peito pelos nossos pequenos projetos empreendidos, alcançados e vitoriosos. Então hoje, o mestre que está aí na tua mesa, nessa ceia, veio para te dar uma medalha de honra por você estar buscando novas oportunidades. Então, aceita aí, fecha teus olhos, pega a medalha nas tuas mãos, porque ela foi construção sua. Dá para o mestre, para a Mãe Maria, força feminina e masculina, que criam tudo nesse universo. E sente, eles estão colocando em você, no seu corpo, neste corpo eficiente, que está utilizando as deficiências para construir cada vez mais possibilidades de vida saudável neste plano terreno, neste momento. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Que assim seja.